Bem-vindos a mais um Deep Dive. Olha, hoje o material é um pouco diferente, viu? É uma carta pessoal, sabe? Um desabafo bem intenso mesmo sobre o que alguém sente por outra pessoa. Exato. Não é um artigo, né? Nada de pesquisa acadêmica aqui. É pura expressão, é sentimento bruto. Pois é. E a nossa missão aqui, então, é tentar entender como a linguagem, como as palavras são usadas para tentar capturar essa fascinação, que parece, assim, enorme, né? Quase obsessiva. Uhum. A própria carta já começa com essa dificuldade, né? A pessoa fala que o sentimento é tão imenso que escapa a qualquer definição. Já começa admitindo que é difícil falar. Isso é um ponto de partida muito revelador. Essa admissão de que a linguagem talvez não dê conta, né? Sim, e logo em seguida vem aquelas metáforas super fortes. O sentimento como um rio que transborda, um vulcão que não para de entrar em erupção. Isso já coloca a coisa numa escala monumental, sabe? Totalmente. Já sinaliza que a gente está falando de algo grande, né? Algo que transborda mesmo. Exato. Uma tentativa de dar forma a emoções que são difíceis de definir. E aí a descrição da pessoa admirada é muito particular. Fala de um universo que se esconde no contorno do seu silêncio. Tipo, o silêncio não é vazio, né? Não, pelo contrário. É um espaço cheio de coisa de significado. Quase um convite para decifrar. E tem aquela imagem dela como escultura em pele. Achei isso forte. Mas uma escultura que pulsa e respira, né? Sim. Essa combinação é interessante. O perfeito, o artístico da escultura, mas com vida, né? Com calor. Sugere assim uma mistura de delicadeza e força, talvez. Pode ser. E se a gente conecta isso com o resto? Essa personificação do silêncio, a escultura viva, é um esforço claro para ir além da aparência, né? Para capturar uma essência, uma vitalidade que a pessoa percebe. Uhum. E a carta até fala que só o olhar mais atento ou o coração mais rendido consegue ver isso. Ou seja, a percepção de quem olha é fundamental. Faz todo sentido. E falando em olhar, nossa, esse é um ponto que ganha um foco quase total na carta, né? Com certeza. Os olhos castanhos são descritos como uma chama viva e que consome. Ele usa a palavra obsessão mesmo, né? Diretamente. Usa. E é interessante pensar no peso disso. Por que tanta fixação no olhar especificamente? Pois é. O que você acha? Olha, talvez o olhar funcione como um símbolo, sabe? Daquela conexão mais profunda que ele sente, ou talvez da própria intensidade do sentimento que ele não consegue colocar em palavras. Entendi. Tipo, o olhar como a porta de entrada para aquele universo do silêncio. Exatamente. E a palavra obsessão, nesse contexto, talvez seja menos um problema e mais uma medida da força desse impacto que a pessoa causa nele, sabe? Sim. É intensidade em forma de palavra. Boa. Isso leva a outro ponto. O mistério. Ele aceita que não dá para entender tudo. A carta fala que é impossível decifrar, que é um eterno mistério. Uhum. E o mais curioso é que ele parece gostar disso, né? Não parece ser uma frustração. Não mesmo. Ele fala que é um labirinto no qual adoro me perder. Tem um prazer aí. Pois é. O que não se entende vira o motor da fascinação. O mistério alimenta a coisa toda. E essa ideia de se perder nas curvas, ele descreve como uma rendição completa, até um êxtase. É uma entrega total. Sim, uma entrega voluntária ao desconhecido. Uma metáfora para imersão total nessa admiração, que vai além do corpo, né? É a totalidade da sua presença, como ele diz. Verdade. E daí vem aquele paradoxo no final, né? O fardo leve, sofrimento bom. Essa contradição que mostra como a experiência é complexa, talvez até meio agridoce. Total. Então, resumindo o que a gente viu aqui. Tem essa luta com as palavras para tentar dizer o indizível. Sim, Tem a pessoa admirada que é construída como uma mistura de arte viva com enigma. uhum, O olhar como centro de tudo, né? Foco da intensidade. exato. E, por fim, essa rendição, que parece até gostosa, ao mistério, ao que não se compreende. É isso. A carta vira, então, um testemunho mesmo, né? Da intensidade que a gente pode sentir e dessa busca por linguagem para expressar isso.
É uma celebração da musa, da inspiração e do próprio enigma. E fica talvez uma reflexão final, né? O jeito como a gente descreve os outros, principalmente nesses momentos de emoção muito forte, diz tanto sobre nós mesmos quanto sobre a pessoa admirada. Revela a nossa capacidade de sentir, de perceber, de criar metáforas para a experiência humana. Verdade. E levanta aquela questão: até que ponto a linguagem que a gente usa não só descreve, mas também constrói a nossa percepção do outro? Onde que termina a descrição e começa a nossa própria criação em cima daquilo? Fica aí para a gente pensar.